Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Digam glória a Deus. Aleluia. Deixa eu deixar uma palavra aqui no coração da igreja, que se encontra aqui em Deuteronômio 31, no seu verso 8, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Amados irmãos, muitas das vezes passamos por momentos a qual tentamos achar um refúgio, tentamos achar um socorro. Só que o Senhor, pois, é aquele, a palavra está dizendo, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de todas as nossas lutas, de todas as nossas guerras. Devemos entregar na mão do Senhor, porque muitas das vezes procuramos resolver com a nossa força, né? Só que devemos entregar na mão do Senhor, porque Ele está diante de nós, cuidando de tudo e de todos, em nome de Jesus. Que você possa aplaudir ao nome santo do Senhor nessa manhã. E aplaudindo ao Senhor, vamos receber nosso pastor presidente, Ângelo Costa, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, antes de tudo, vem para cá, Rodrigo. Vamos orar pela vida desse irmão. O evangelista Rodrigo está com o pai dele internado. O pai do evangelista Rodrigo teve um AVC hemorrágico. Entrou no hospital, vamos dizer assim, à beira da morte. Está se recuperando aos poucos, não está ainda 100% recuperado. E mesmo assim ele está aqui fazendo a obra de Deus, colocando o coração diante do Senhor. Eu quero levantar essa oração. Tivemos também a tia da pastora Pâmela quebrou o fêmur, teve que operar, uma senhora já de idade. Deus tem segurado na mão dos seus através da intercessão. Estenda as mãos para cá, igreja. Amantíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero entregar, Senhor meu Deus, a vida do evangelista Rodrigo em suas mãos, como também de sua esposa. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que, meu Deus, a intercessão dos santos, que eleva a oração ao céu, a Ti, Pai, em prol da vida de seu pai, que lá internado ainda está. Senhor, foi um momento difícil, a qual, meu Deus, o mesmo ainda está sem falar, com a metade, com hemiplegia, a metade do corpo parado. Mas, Pai, a cada dia que passa, parece que o Senhor está tocando com a Tua mão, fazendo com que ele venha se recuperar, e fazendo com que a família que aqui está, Pai, venha a ter refrigério. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é o autor e consumador da vida. Mas nossa oração aqui hoje, Pai, não só pela vida dele, mas principalmente pela vida do evangelista Rodrigo, que em meio, Senhor meu Deus, a essa batalha, ele permaneceu firme diante do Senhor. E não só firme, Senhor meu Deus, eu sei que veio momentos de abalo, eu sei que veio momentos de fraqueza, eu sei que veio momentos de choro, mas veio também o momento do refrigério. Quem cuida é o Senhor. Sabemos, Pai, que ele ainda corre risco, porque não tem quem possa estar dentro de um hospital que não venha correr risco. Mas nós acreditamos que o poder do Senhor é maior. Por isso, Senhor, realiza a bondade do Senhor sobre a vida do pai do evangelista Rodrigo. Seja com ele, meu Deus, nessa peleja que ele está enfrentando, e que tenha uma recuperação de acordo com a Tua vontade. Assim nós entregamos o evangelista e toda a sua casa em suas mãos. Assim nós entregamos também a vida, Senhor meu Deus, da tia da pastora Pâmela, que operou, meu Deus, também o fêmur. Que o Senhor venha trazer a recuperação aos nossos irmãos. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. E todos dizem: aplaude forte a Jesus. Vamos aplaudir forte. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém, igreja? Vamos tomar nossos assentos. Nós temos aqui 44 minutos para trazer a mensagem. Os cultos do Ministério Bezalel, ao invés de 2 horas, eles terão 1h30. Então, eu peço também ao pessoal do louvor, a todos os irmãos que aqui estão, que cheguem cedo. E o louvor também, como diz o pessoal lá como é que se fala o nome do lugar? Acho que é Nordeste, né? No Nordeste tem um pastor lá nordestino que ele fala assim: não fique esmerilhando o louvor, não. Canta o louvor, entrega o microfone para quem é de direito, e com 1h30 a gente faz nosso culto aqui. Amém? Glórias a Deus.
Deixa eu abrir aqui um negócio que trouxe tecnologia. Ele está travado. Amém? Quem pode, pastora Tatiana, pega a minha Bíblia lá dentro, por favor. Em nome de Jesus. Isso, já está aqui. Amém. Pode deixar aqui. Se não sai dali, sai daqui, né? O importante é estudar. Se você não estudar, vamos lá, igreja. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Vê se consegue destravar para o Pai. Em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 17 e verso de número 24. Amém, igreja? A Bíblia diz assim. É uma leitura extensa, mas que vai falar conosco. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracma e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? E disse-lhe ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estarte. Tomai-o e dai-o por mim e por ti. Digam glória a Deus, igreja. Vamos lá, mais uma vez. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse versículo de número 27. Preste bastante atenção em nome de Jesus, para que você venha entender o que nós vamos falar aqui nesta manhã. Mas, porém, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, para que não o que, igreja? Para que não o que? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Ó, versículo de número 27, você está comigo aí? Diz assim, ó: mas para que não o que? Ih, está tão fraquinho. Porque o importante está aqui, ó. Mas para que não escandalizemos. Jesus está dizendo assim, igreja: ô Pedro, é necessário que você vai lá, lance um anzol, vai ter um peixe lá, você vai pegar uma estarte e vai encontrar e vai pagar a eles. Porque se nós não pagarmos a esses homens, nós iremos escandalizar. Pedro, preste bem atenção. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: hoje, servindo a Deus e a pessoa que nós somos em Cristo, nós temos que ter cuidado para não escandalizar. O que Jesus está fazendo aqui agora, igreja, Ele está se precavendo para que o nome dele não entre em escândalo. E você vai entender o porquê que Jesus está falando assim. E ele diz: ó,
Continuação aqui do versículo. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abre-lhe a boca, e encontrarás uma estarter. Toma-o e dá-o para mim e por ti. Você vai pagar o meu e o seu. Porque se você não pagar o meu e o seu, você vai escandalizar esse povo. Esse povo, como você falou, sem a minha permissão, que eu pago imposto, e na verdade eu não pago, porque o reino não paga imposto. Os filhos não pagam imposto. Ele está dizendo a respeito do reino. Mas por que Jesus está falando isso? Porque Jesus é o Filho de Deus. E por ele ser o Filho de Deus, ele está sendo claro em dizer, o versículo de número 25. Vamos tentar entender isso aqui, igreja. E disse sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, porque eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu não tenho que pagar esse imposto. Mas pelo fato de nós não escandalizarmos esse povo, nós vamos pagar. Feche os teus olhos. Amantíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero nessa manhã, Senhor meu Deus, abrir os olhos da tua igreja, para que nós não venhamos servir de pedra de escândalo para aqueles que estão lá fora. Por isso, Senhor, honra cada um de nós. Honra, Senhor, as nossas atitudes. Honra, Senhor, o nosso coração. Honra, Senhor, meu Deus, a nossa vida aqui nesta manhã, para que tudo aquilo que nós fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. Seja com o coração daqueles que vieram ouvir a tua voz, que através da tua palavra nós venhamos ser cheios pelo teu Santo Espírito. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diz: pode aplaudir forte a Jesus. Aplaude mais forte a Jesus. Digam glória a Deus. Igreja, Jesus é questionado sobre os impostos do templo. Pedro responde através do impulso que Jesus, ele paga imposto. E o interessante, igreja, é que ao entrar na casa, Jesus já sabia o assunto. Ele já sabia o assunto, que era algo profundo. E mesmo sendo ele isento, ele vai abrir o coração a dizer: Pedro, a gente precisa pagar isso. A gente precisa resolver essa situação. E por que Jesus diz isso? Qual é a intenção de Jesus falar essas palavras? Porque ele não queria escandalizar. Porque eu não sei se você sabe, e é isso que eu quero ensinar para a igreja aqui nessa manhã, que uma pessoa que não pagava imposto naquele tempo, essa pessoa era ridicularizada e ela era forçada a certas questões que de repente eu e você não estaríamos preparados a passar. A primeira questão é: quem não pagava imposto ao clero romano podia ter os seus bens confiscados. Então, se eu não pago imposto, automaticamente a minha casa, o meu cavalo, o meu boi, a minha terra podia ser tomada pelos romanos. E com isso, igreja, o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo: olha só, o homem, ele não tem onde descansar a sua cabeça. Eu não tenho casa, mas Pedro, você tem. Eu não estou fazendo por causa de mim, porque o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. A raposa, ela tem o seu lugar, o passarinho tem os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, Pedro, a minha preocupação é: eu tenho que pagar esse imposto, porque senão a situação que vai acontecer aqui, eles vão cair em cima de você. Jesus está observando a vida de Pedro. Mas o interessante é: por que só Pedro e Jesus estão pagando imposto, se sabemos que nós tínhamos 12 discípulos? Porque eu não sei se você sabe, mediante aos estudos, é necessário nós entendermos que os discípulos, quando nós falamos discípulos, dá a ideia de serem homens velhos, dá a ideia de serem homens maduros. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: jovens, adolescentes. Os discípulos não eram pessoas de idade,
Discípulos não eram homens grandiosos. Discípulos eram garotos. Garotos que foram chamados e colhidos por Deus. O de maior idade era Pedro. Pedro, ele tinha a maior idade. Então, os impostos não eram pagos por pessoas menores, e sim pelos maiores. Por isso que Jesus, ele não está se preocupando com os demais, mas ele está preocupado com ele, que é de maior idade, e com Pedro. E ele está colocando no coração que, se Pedro tem os confins, os bens apurados, tomados, automaticamente Pedro ficará sem nada. Segunda coisa, trabalhos forçados e escravidão. Quem não pagava imposto tinha trabalho forçado e escravidão. Então Jesus está dizendo: epa, peraí, eu sou filho de Deus, eu vim para honrar o povo dessa terra, eu não posso passar por essa humilhação, porque senão eu vou escandalizar o nome do meu Pai que está no céu. Porque se eu sou filho de Deus e é necessário agora que eu faça a minha parte, eu não posso de maneira nenhuma permitir com que os homens que estão na terra, com o governo humano, eles venham tomar o que é meu, eles venham me colocar em trabalho forçado. Segunda coisa, prisão e punição física. Quem não pagava imposto passava por prisão ou punição. Você está entendendo isso? Jesus seria preso, mas só que não poderia ser naquele momento. Você está entendendo o porquê que ele está fazendo algo? Quem não pagava imposto, mais uma, crucificação. Jesus seria crucificado, sim ou não? Mas naquele momento, por falta de pagamento, não. Quando chegasse a sua hora, quando chegasse o seu momento. Outra coisa que veio aqui ao conhecimento: ostracismo. Ostracismo e exclusão. Pastor, o que é isso? Quem não pagava imposto era extraído, retirado da sinagoga. E a sinagoga era lugar de ensinamento. E Jesus entrava na sinagoga para poder ensinar. Então, como que Jesus permitiria esse escândalo vir sobre ele? Porque senão as pessoas vão dizer: esse mestre, a qual está ensinando a palavra, a qual diz ser o filho de Deus, ele não paga os impostos, ele não paga as dracmas. Como que uma pessoa que se diz ser filho de Deus e não paga os impostos possa vir até alguma moral para ensinar alguma coisa ou pregar alguma coisa? Jesus agora, igreja, ele está se precavendo, porque ainda não era chegada a sua hora. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Existem momentos da nossa vida que nós temos que fazer até mesmo aquilo que nós não queremos, porque não é chegado o momento certo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero liberar uma palavra ao teu coração. Pastor, que palavra é? Vai ter momento na tua vida para não causar escândalo. Você vai ter que fazer até o que você não quer. Quem está entendendo isso aqui? Mas uma coisa eu sei, oh meu Deus do céu, que quando você faz aquilo que você não quer, aquilo que não é do seu momento, existe um Deus que te honra, existe um Deus que te leva. Pastor, eu não queria ter que fazer isso, eu não queria ter que realizar isso. Aí Deus está dizendo: você não queria, mas está fazendo. Na hora certa eu derramo do meu poder sobre a tua vida, sobre a tua calabadarabadaçai. Tem crente comigo aqui hoje? Possa ser que hoje você diga: pastor, eu não estou com saco para fazer. E Deus está dizendo: faz, 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 porque na hora certa a minha mão vai te levantar para te honrar no momento certo. Por isso, Mateus 18, verso 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim. Igreja, olha que coisa séria. Repete comigo em alta voz: a minha vida me dá um pouco mais de retorno. Não é aumentar, é me dar um pouco mais de retorno. A minha vida é um testemunho ambulante. O seu mau testemunho escandaliza os pequeninos. Pastor, quem são os pequeninos? Não é Alice,
Como que é o nome? Esqueci. A Isadora. Não é Arthur. Porque a gente fala, o nosso mau testemunho vai escandalizar os pequeninos. Você está achando que pequeninos é quem? É Alice que não entende nada? É Arthur que não entende nada? É criança ainda? É Isadora? É Pedro? Os pequeninos são aqueles que estão chegando aqui ainda tomando leite, mas que ainda não comem do manjar. São aqueles que ainda não têm conhecimento da palavra. Aqueles que ainda não se alimentam com comida forte. Mas aqueles que vêm para dentro da igreja, esperando ver de mim, de você, de nós, uma atitude digna diante do Senhor. E por eles observarem o nosso testemunho, e o nosso testemunho causar escândalo, Jesus está dizendo bem claro: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pudesse, que lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha. Ele está dizendo: olha, se você quer escandalizar o meu reino, o meu nome, a minha pessoa, é melhor você pegar uma pedra, amarrar no teu pescoço. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Num nó de azenha, e se submergir na profundeza do mar. Deus está dizendo: se você que está aqui nessa manhã pensa em escandalizar meu nome, pensa em fazer com que as pessoas que estão lá de fora não vejam o meu testemunho, a minha pessoa através da tua vida, é melhor você botar uma pedra no pescoço, ir para a beira de um rio, de uma ponte, e se jogar e afundar. É melhor que você faça isso do que você denigrir a minha imagem, do que você denigrir a imagem do Senhor, do que você fazer com que o reino de Deus ele venha pagar preço pelo fato do testemunho que eu e você damos. Então Jesus rapidamente diz a Pedro: Pedro, vai lá, pegue o peixe, e o que subir primeiro paga o meu e o seu, porque senão nós seremos como vergonha nessa terra. E aí, do que adianta pregar? Do que adianta ensinar? Do que adianta falar de Deus? Fidelidade não traz escândalo, mas fidelidade traz testemunho. Eu vou repetir, você não entendeu. Isso é para você e você não entendeu. Fidelidade não traz escândalo, fidelidade traz testemunho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Através da sua fidelidade vai ter testemunho. Vou repetir para melhorar. Através da sua fidelidade vai ter testemunho. Pastor, eu ainda não entendi. Através da sua fidelidade, Deus começa a mexer naquilo que é a sua vida. Deus começa a tocar naquilo que é a sua casa. Deus começa a levantar os seus, começa a tocar naqueles. Oh meu Deus do céu, repete comigo: eu não vou escandalizar, eu vou testemunhar o nome. Só quem vai testemunhar, só quem vai testemunhar o nome de Jesus. Abre a boca, começa a glorificar, dizendo: eu vou testemunhar o nome do meu mestre. A tua fidelidade vai fazer você chegar tamanho ao tanto que vai fazer você testemunhar. Quem tem testemunho? Quem vai dar testemunho? Quem vai dar testemunho de vitória? Quem vai dar testemunho de cura? Quem vai dar testemunho, oh meu Deus, de crescimento? Quem vai dar testemunho? A sua fidelidade, ela não escandaliza, mas ela traz testemunho. E esse testemunho, irmãos, é que nós precisamos prestar atenção. Repete comigo: eu sou. Pode ser melhor: eu sou espelho do reino do céu na terra. Porque através da sua vida
As pessoas querem ver quem é esse Cristo que a gente tanto vem aqui para buscar. Você lembra que Jesus andava sobre a terra? Já tinha evangelho? Jesus, quando andou na terra, já tinha evangelho? Tinha Velho Testamento, mas o evangelho estava sendo escrito através da leitura, da escrita. Através da vida. O evangelho não estava sendo escrito, redigido em papel. O evangelho estava sendo escrito através da vida. Se ele fosse pedra de tropeço, de escândalo, esse evangelho não estaria aqui. O evangelho estava sendo escrito através da vida. Pastor, e como é que o evangelho estava sendo escrito através da vida? Você sabe o que aconteceu com ele? Bateram numa face dele, mas ele entregou a outra. Chamaram ele de Beelzebul. Ao invés de ele ir para cima, brincar, discutir, ele respondeu diante da palavra. Vocês não sabem o que aconteceu. Através de toda a humilhação que ele passou, ele não abriu a sua boca. E tudo isso para quê? Não era para que as pessoas se sentissem bem, para que ele não viesse escandalizar o reino, para que as pessoas não olhassem e dissessem: esse daí que é Jesus, que brigou, que discutiu, que bateu, que cortou a orelha de A e de B. Não tinham o que dizer e não tem o que falar até o dia de hoje, porque o testemunho dele é testemunho de vitória e não de derrota. O testemunho dele é o testemunho que eu e você precisamos agarrar na mão e dizer: está doendo, está machucando, mas eu não vou escandalizar o nome do meu Deus por causa da minha vida. O nome de Deus sempre terá que... Oh, meu Deus do céu, tem mais alguém comigo aí que pode levantar a mão e dizer: o nome do meu Senhor precisa ser glorificado, o nome do meu Senhor precisa ser honrado, o nome do meu Senhor precisa ser exaltado, o nome do meu Senhor precisa ser glorificado. Só quem veio glorificar, só quem veio sentir a glória de Deus sobre a sua... Abra a boca, começa a glorificar e dizer: o meu testemunho já está às portas. Tem um Deus sobre a minha vida. Aplaude forte a Jesus. A fidelidade, ela abre mão do direito para perseverar e testemunhar. Se eu tenho fidelidade, a fidelidade, ela faz com que eu venha abrir portas. Jesus diz: mas para que os não escandalizem. Jesus, igreja, era o Filho de Deus. Glória. Ele não precisava pagar impostos no seu próprio templo, no seu próprio pai. Mas ele decide: eu vou fazer, porque se eu não fizer, vai haver escândalo. Qual é a lição que eu trago ao coração da igreja? Fidelidade não é apenas fazer o que é obrigado. Fidelidade é agir com maturidade espiritual. Glória. Eu não faço o que eu sou obrigado, mas eu tenho que agir com maturidade espiritual. Essa minha atitude, ela exalta ou ela abate? Eu tenho que ter esse discernimento. Porque muitas pessoas dizem: eu tenho direito. Muitas pessoas dizem: ninguém manda em mim. Algumas pessoas, mas quem é fiel não diz isso. Jesus era fiel, e sendo ele fiel, a atitude dele é isso, é outra. Porque tem pessoas que dizem: ninguém manda em mim, eu não sou obrigado.
Jesus podia falar isso, mas para não escandalizar, por ser servo do Pai do céu, ele diz diferente. Isso vai glorificar o nome de Deus, porque se for, eu estou dentro. Isso vai exaltar o nome do meu Senhor, porque se for, eu estou dentro. Isso vai fazer com que o meu Deus cresça, porque se for, eu estou dentro. Jesus, ele está se colocando, igreja, à disposição, porque ele não quer de maneira nenhuma fazer com que o nome do Senhor venha a ser escandalizado. E se ele é servo, ele honra o nome do Senhor, porque a Bíblia vai nos ensinar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que os soldados estão esperando? Que Jesus, que Pedro abrisse a boca e dissesse: ele não vai pagar imposto, ele não vai fazer por onde, ele não deve nada a vocês. Seria um estopim para que o mal viesse a acontecer. Quem é que lembra da multiplicação dos pães? A Bíblia vai nos ensinar na multiplicação dos pães, que estava Jesus junto com seus discípulos. Estando Jesus junto com seus discípulos, a Bíblia nos ensina, igreja, que não tinha mais o que comer. Mas aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino, quando aparece, escuta isso, esse menino, quando aparece, ele vai colocar a única coisa que ele tem, que poderia ser do sustento da sua casa, na mão de Jesus. Porém, os discípulos, ou antes do menino chegar, chegaram até Jesus e disseram: Senhor, não temos o que comer. Despede a multidão para que eles vá diante das suas casas, porque a gente não tem como alimentá-los. Jesus observa e diz: não, a gente não pode dispensar a multidão, porque na visão que você tem é que o povo saiu dali do jardim, que o povo saiu aqui do JB, que o povo saiu ali da beira-linha e veio ter com Jesus ali. Repete comigo: 3 a 4 a 5 a 6 dias de caminhada. O povo andou 3 dias, 4 dias para encontrar Jesus e ouvir a pregação. O povo não tinha como voltar, o povo não tinha como retornar, porque já estavam ali andando há 3 dias. Se eles voltam mais 3 dias, seriam 6 dias. O povo andou muito e Jesus tinha consciência que se eles voltassem agora para casa, poderia morrer no meio do caminho, e o nome do Senhor seria escandalizado. A multiplicação dos pães não tem nada a ver em dar comida, irmão. É para que não viesse escandalizar o nome do Mestre, do nosso Deus que está no céu. Porque se esses homens que estavam ali sendo alimentados pela palavra, agora retornam para sua casa, depois de 3 dias, mulheres, crianças, a Bíblia vai dizer que tinham mulheres e crianças no meio do caminho. Quando eles estivessem voltando para sua casa, com fome, sem comer pão, muitas pessoas poderiam morrer no meio do caminho. Muitas pessoas podiam morrer. Aí Jesus diz: não, a gente não pode, porque Jesus, eles não sabiam o que ia fazer, mas Jesus já sabia. Ah, meu Deus do céu, se você tivesse na mesma ligação que a minha, você já ia começar a glorificar. Pastor, eu não entendi, me explica, eu vou explicar. Eu vou melhorar a situação. Possa ser que hoje você chegou nessa igreja e você está dizendo: pastor, eu não sei o que fazer, mas o meu Deus está aqui para dizer: eu já sei o que eu vou fazer na sua vida. E sabe o que é? Pega o pão, pega o peixe e deixa que a multiplicação... Oh, meu Deus do céu, só quem veio ver a multiplicação acontecer. Só quem acredita que Deus libera a 30, a 60 e a 100 por 1. Ano de 2026 é ano de colher com alegria, é ano de passar por luta, é ano de passar necessidade, é ano de ver a mão de Deus tocar sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, sobre a tua família. Só quem pega, só quem pega, só quem acredita, abre a boca e glorifica o Senhor. O impossível acontecer na tua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer
dizer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai poder dizer: valeu a pena acreditar. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu. Calabia sui badarai, remando calabadai, arabadarabadará. Eu vou fazer, eu vou fazer, e eu vou fazer na sua vida. Pedro, vai Pedro. Olha para alguém do teu lado e fala: hoje Deus vai dar para mim e para você. Ninguém vai sair daqui em falta de nada, porque o Deus poderoso é poderoso para entregar para mim e para você. O Deus que nós servimos, Ele não vai deixar ninguém com dívida. Oh meu Deus do céu, levanta a sua mão aí. Você não está entendendo, nós estamos entrando numa esfera espiritual para Deus quebrar esse jugo de dívida, esse jugo de luta. Chega de cobrança, chega de dor financeira. Tem a mão de Deus sobre a tua vida. Pastor, o senhor está falando de finanças? Tô. Sabe por quê? Porque hoje Deus decidiu levantar crente aqui para viver o que nunca viveu. Ah, meu Deus do céu, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter graça de Deus sobre a tua vida, vai ter milagre. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Vamos lá, declare: pastor, e pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Mais uma vez, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando eu estou e quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh. a igreja declara: Jeová Nissi. Jeová, Jeová. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Ele é. Segura. Ele A é. testificação dessa mensagem não vem quando eu cheguei no altar. Ele. A testificação dessa mensagem chegou quando eu cheguei aqui na igreja. Encontrei o irmão Benedito numa situação difícil que ele estava passando. Ele falou: pastor, não precisei falar nem com A, nem com B, nem com C. O Deus do céu providenciou aquilo que jamais eu podia imaginar. Aleluia. O que eu quero dizer para você é que vai vir da onde você não espera. Oh meu Deus, é só para quem tem fé. Que vai vir da onde você não acredita. Quando você menos esperar, tem ligação chegando dizendo: ei, por que você deixou aqui? Por que você não pegou? Tem bênção para ser. Ah, meu Deus do céu. Aonde Deus tem pessoas que às vezes ficam desacreditadas, mas Deus honra aonde você pensa: oh meu Deus, quem poderia imaginar que na boca de um peixe teria uma estátua? O que eu quero te dizer é que hoje a solução da tua vida, ela não vem de coisas naturais. Oh meu Deus do céu, é só quem levanta as nuvens, é só quem eu vou me soltar aqui, é só quem
levanta as duas. A provisão vai vir de coisas que você não espera. Você não é alimentado pela terra. Você é alimentado pelo céu. Pastor, estava uma situação, sumiu. Vai sumir, porque Deus é poderoso para quebrar ciclos. Deus é poderoso para fazer. Acontece. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor. Não faria falta quando a minha força se esgotar. Deus proverá e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre a. Ele proverá, Deus proverá. Quando a azeite a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e declare: não vivo pela vista, não. Diga: não vivo pela vista, não. Eu vivo. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Conta com a sua voz. Ele proverá. Ele tem poder. Por isso, a fidelidade não gera vergonha. Fidelidade não traz escândalo. Mas fidelidade, ela traz provisão. Quando Jesus, ele decide agir corretamente, o milagre acontece. Jesus poderia dizer: eu não vou pegar nada, eu não vou fazer nada, Deus não me mandou fazer nada. Mas ele decide obedecer. O problema todo da igreja é: nós deveríamos estar vivendo muito mais riqueza de Deus. Nós deveríamos estar vivendo muito mais riqueza de Deus. Mas nossa obediência é pouca. Quer ver? Irmã Júlia, quando acabar aqui, pega um anzol, vai lá pro rio ali da rua Marco Aurélio, aquele valão, e joga um anzol, que vai ter um peixe lá. E esse peixe tem uma pedra de diamante de R$1 milhão. Jesus, pelo amor de Deus, né? Você acha que ali na rua Marco Aurélio, no jardim do Ipê, naquele valão sujo, vai ter peixe? Esse é o problema da nossa vida. Esse é o problema que nós temos. Porque a gente acha que as coisas de Deus são faraônicas, que as coisas de Deus têm que ser algo estupendo, coisas egípcias. Olha para mim aqui. Deixa Isadora brincar, olha para mim. A gente pensa que as coisas de Deus são coisas faraônicas. Naamã, vai lá no Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes. Não precisa mais do que isso. Só vai no Rio Jordão e se joga lá 7 vezes, que você vai ver que essa lepra que está em você há tanto tempo vai ser curada. Eu tenho o rio Abana e Farbá, que são rios melhores do que esse. Ele me manda me mergulhar nesse rio sujo. Eu vou embora daqui. Quem ele pensa que é para me mandar para aquele rio sujo, se lá nas minhas terras tem uma Abana e Farbá, que são rios melhores? Sempre na vida vai ter uma pessoa coerente. É por isso que é casamento. Às vezes tem um louco e tem um sensato, às vezes tem uma louca e um sensato.
Meu Senhor, nós já estamos aqui. O que custa descer nesse rio e se banhar 7 vezes, meu Senhor? Nós viemos de tão longe. 2 Reis capítulo 5. Nós viemos de tão longe. Para que o Senhor agora quer botar a roupa e ir embora, sair daqui? Deus. Oh, meu Senhor, obedece a voz do profeta. Só obedece. Porque o Senhor obedecendo, o Senhor vai ver que vai acontecer algo. O Senhor pode entrar no rio. Nós já sabemos que o Senhor está leproso. Não precisa nem ficar preocupado, que todos os soldados que estão aqui não ficarão olhando para ti. Estou conjecturando. Nós vamos virar as costas. O importante é o Senhor entrar, obedecer a voz do profeta e fazer aquilo que ele lhe mandou fazer. Pedro, vai lá e pega para mim e para ti. Ah, Jesus, pelo amor de Deus, somos nós no tempo de hoje. Para que eu vou nesse rio jogar um anzol? De tanto peixe nessa terra, vai ter peixe com starter. Eu vou ficar por aqui um tempo, depois volto lá para ele e digo que não conseguimos nada. Somos nós no dia de hoje. Somos nós. Aí Jesus, eu fui lá, sabe o que aconteceu? Nada. Mas tu jogou? Ah, claro, eu joguei o anzol. Saiu nada. Aconteceu nada. Porque a gente não coloca obediência em primeiro lugar. As coisas de Deus são sobrenaturais para os humanos. É por isso que a gente não entende nada do que aconteceu na Bíblia. Como que pode uma mulher que estava sangrando há mais de 12 anos parar de sangrar? Como que pode um leproso, um homem paralítico de 38 anos voltar a andar? Porque naquele tempo as pessoas tinham 2 coisas: credibilidade na palavra e fé. E é o que está nos faltando hoje. Será que não chegou a hora de você jogar o teu anzol, irmão? E quando eu falo jogar teu anzol, irmão, não é você fazer oferta para a igreja, não. Quando eu falo você jogar o teu anzol para ver as coisas da tua vida melhorarem, é você lançar o teu coração diante do mestre. Quando eu falo você jogar o teu anzol, é você acreditar que o Deus que nós servimos está esperando apenas uma atitude sua, para que aquilo que você espera como milagre venha acontecer. Ele já deu a ordem. O importante é saber se você está disposto a fazer. Ele já deu a ordem. O importante é saber se você vai ter resiliência para aguentar. Ele já deu a ordem. Mas só que a sua mente humana fica questionando aquilo que é ordem de Deus. Irmão, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, não é os meus passos que pisam a terra, mas é os passos do Senhor. Se é Cristo que vive em mim, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Só quem quer viver milagres de Deus sobrenatural, dá um salto dessa cadeira, porque hoje Ele está tirando você da morte e está trazendo para a vida uma vida de abundância, uma vida de crescimento, uma vida de prosperidade. Eu profetizo crescimento sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se eu estou guardado por quem nunca deu pra trás, Seu nome é Jeová Jireh. e as promete novo. eu creio. Haja o que houver, e haja o que houver,
Por quê? Pois estás comigo. cante isso. Não Estou estou, sozinho. eu estou guardado No esconderijo. No esconderijo. Eu não estou sozinho. Eu estou. Tu estás comigo. Com bastante fé, igreja. Com bastante fé. Temer porque diga se Vamos lá, eu igreja. se a igreja canta seu nome, seu nome é. O que, igreja? Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Ele vai prover de novo. Eu creio em ti. E aqui eu termino. Que nós possamos ser uma igreja fiel, não só no altar, mas na nossa vida diária. Que nós não venhamos ser fiéis somente aqui dentro, mas todo dia na nossa vida para a gente ver milagres acontecendo. Para nós vermos a mão de Deus gerando coisas grandes na nossa vida. Eu termino esse culto fazendo essa oração. Eu quero orar agora. Se tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, ou se batizar, dá um passo à frente, vem aqui na frente do altar. Mas se não tem, permaneça no seu lugar que nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu vou fazer melhor. Como nós estamos fazendo de vida, falando de vida financeira. Existem pessoas aqui que estão estabilizadas. Existem outras que estão com dificuldade. Existem outras que estão vivendo uma vida regalada. Existem outras que já têm compromisso para pagar amanhã. Existem outras que estão esperando uma provisão, uma situação para sair da luta que está passando. Amados, segura um pouquinho para a sua vida. Escuta isso. Quando eu devia 5 agiotas, não foi a igreja que me deu dinheiro, mas a igreja me deu discernimento. E através da vida da minha esposa, a gente conseguiu sair da situação de vergonha que nós estávamos. Se tem uma coisa que muda a tua história, não é o dinheiro, irmãos, é o altar. Antes do peixe abrir a boca e ser pescado, saiu uma palavra do altar. Hoje sobre a sua vida está saindo uma palavra do altar. E se você acredita que o altar restaura, se você acredita que o altar restaura, reforma e muda a tua história, sai do teu lugar, entrega as tuas finanças diante do altar. Entrega seu ano de 2026 diante do altar. Sai do teu lugar, vem diante do altar e diz: Senhor, a minha vida que vai ter uma colheita grandiosa em 2026 está diante do altar. Sai do teu lugar e vem diante do altar. Se você quiser encostar no altar, colocar a mão no altar, é no altar, irmão. O que muda a nossa história é o altar. A palavra antes mesmo de tudo saiu do altar. E o altar era Cristo. Se apega no altar. Pastor, eu não estou conseguindo botar a mão no altar. Irmão, fica de pé aí. Estende a sua mão. É o altar. É o altar. É o altar. Fecha teus olhos. Eu vou estar orando agora. Coloca diante do altar essa dificuldade. Coloca diante do altar o teu crescimento. Eu até hoje eu não esqueço. A minha casa pura, a minha casa sem nada. Eu vou num culto de pastores na igreja universal e o pastor bispo diz: é no altar.
Eu comecei a viver milagres depois daquele dia. Eu fui abençoado pela Igreja Universal. Altar. Amado Deus e querido Pai, estamos aqui agora diante do altar. Altar esse, Senhor, que modifica e muda a história. Altar esse, Senhor meu Deus, que saem palavras que reverberam na vida dos seus filhos. Nós estamos aqui agora, Senhor, em comunhão contigo. E existem pessoas que estão colocando o coração, a vida, a família, o casamento, a vida dos filhos diante do altar. E a tua palavra nos ensina, Senhor, que é no altar que é feito os sacrifícios. O teu povo, Pai, não vai fazer sacrifício financeiro, mas o teu povo está colocando a vida, como diz em Romanos 12, sacrifício vivo no altar. Pessoas estão agora, Senhor, colocando a vida e pedindo ao Senhor resposta. Pessoas estão agora, Senhor, com o coração voltado a dizer: Pai, se 2026 é um ano de colher com alegria, me tira da morte para a vida, para uma vida financeira melhor, para uma situação onde a vergonha, o medo venha bater em retirada. E é isso que eu profetizo. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre teus servos agora, aqueles que estão diante do altar. Eu estou determinando, obreiros, vai tocando naqueles que eu não posso tocar. Determina sobre a vida deles o crescimento. Hoje nós estamos quebrando uma barreira. Vai haver algo grande sobre a tua vida diante do altar. Lembra desse dia, lembra desse momento. Lembra que o Deus do céu mudou a tua história no altar. Senhor, o Senhor morreu naquele madeiro, na cruz do Calvário. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. A nossa referência é o madeiro, é a cruz. Então, diante desse altar, diante da cruz a qual o Senhor entregou a sua vida, para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância. Pai, libera as janelas do céu, as comportas do céu, e multiplica a vida dos teus filhos. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Toda a igreja diz: aplaude forte a Jesus. Cante esse refrão, cante esse refrão. Aleluia. É Deus quem abre a porta para você. Levanta sua mão e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. Dívida cai por terra, a esperança, cobranças caem por terra, e a medicina te desenganar. O poder de Deus se manifesta agora vem o sim, o sobre amém. A vida dos céus. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Aleluia. A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Aplaude forte a Jesus e toma posse dessa palavra. Se você puder, olha para uns 2 ou 3 e diz assim: vai ser milagre, vai ser sobrenatural. Olha para essa pessoa e fala: não é com as suas forças, vai ser pelo poder de Deus que a tua história vai ser mudada, e a colheita com alegria vai chegar. Torna os seus assentos aplaudindo a Deus.